e atenda equitativamente às demandas e os anseios da instituição como um todo, independente se a gente está no Cabo, se está na sede, se está em Belo Jardim, se está em Tiúma, se está em Serra Talhada, né? A gente precisa trabalhar, começar realmente a pensar numa gestão descentralizada e participativa, né? Quando a gente não trabalha olhando o todo, a gente recai realmente alguém perde, vamos dizer assim. Alguém deixa de ser contemplado. Então a gente tem isso muito bem detalhado no nosso plano de gestão, onde a gente propõe uma gestão participativa, uma gestão descentralizada. Quando a gente fala em gestão participativa e uma gestão descentralizada, a gente fala exatamente para que a gente não incorra em ver que uma unidade ou um colégio ou um órgão, ele tenha um maior olhar da gestão superior do que outros. Então, a gestão parcial, isso a gente tem que insistir e persistir. Acho que não dá mais para a gente fazer a gestão com as demandas individualizadas. A gente precisa começar a trabalhar as pessoas, trazer as pessoas para participarem da gestão da UFRPE. E essas pessoas, elas não podem ser focadas, isso não pode ser focada num recorte de cidade ou de região. Nós estamos do litoral ao sertão e nós precisamos trabalhar com a comunidade para poder definir as suas necessidades, os seus anseios, para que a gente não tenha essa disparidade. Vou passar para a professora Socorro para ela complementar e ela encerra a nossa participação nos 5 minutos. Acreditamos que é necessário que a gente faça uma revisão de toda a estrutura organizacional da UFRPE. Uma estrutura organizacional que é baseada no estatuto, no regimento, com algumas alterações ao longo do tempo, que ainda permite decisões autocráticas, né? Precisamos investir mais ainda no processo para que a gente possa concluí-lo, que é o processo de estatuinte da UFRPE, para repensar o modelo da estrutura organizacional e construir coletivamente soluções, para que essas soluções, com a participação de cada lugar da universidade, traga uma perspectiva a atender às especificidades e às necessidades locais. Nós temos uma universidade centenária, uma universidade multicamp, uma necessidade de poder atender essa estrutura robusta, e para que essa estrutura robusta seja de fato compreendida, atendida, para que todos e todas e todos que fazem parte da UFRPE se sintam contemplados, para que não haja a concentração de ações em um determinado lugar, a gente tem que dar a cada campi da UFRPE a mesma oportunidade de discussão, participação e também de crítica, para que a gente possa construir coletivamente, de forma parceira, numa democracia realmente ampla, todos os processos decisórios da nossa universidade. É importante também investir na formação das lideranças, porque as lideranças, elas precisam também aprender, reaprender, novas soluções para que possam liderar de uma forma cada vez mais participativa. E aí no nosso programa a gente está propondo criar um programa de gestão para líderes, para que a partir de todas as lideranças a gente já venha com essas proposições cada vez mais inclusivas, democráticas e participativas. No nosso plano está muito claro o que seria essa gestão descentralizada de verdade, mas para que ela possa existir é necessário que a gente repense o modelo de universidade e de organização que nós temos hoje.
Obrigado à chapa 1. Nós passamos agora a palavra à chapa 2. Então, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que a gente primeiro tem que analisar um pouco a narrativa. O que são ações específicas para o AXA? Quando a Progeste cria um programa como o do auxílio menstrual, do auxílio saúde, esse programa não é da UAXA? Óbvio que é. É de toda a universidade. Quando a gente reajusta as bolsas, a gente reajusta as bolsas de toda a universidade. É também um programa de ação da UAXA. Quando a Proreitoria de Pós-Graduação gesta e apoia a construção de uma PCN para um novo programa de pós-graduação, como aconteceu esse ano aqui na UAXA, é uma ação para a UAXA. Quando a gente implanta o diploma digital, é uma ação para o AXA também. Quando a gente cria a possibilidade das UEPs, é também para o AXA. Quando a gente cria a estação SWAP de sustentabilidade, é também para o AXA. Eu vou ficar repetindo. Quando a gente consegue 4,5 milhões, que uma parte vai para o Senapesc em Recife e a outra vai para o Senupec, que é aqui na UAXA, é também uma ação. Eu acho que já passou de bastante, né? Não só eu. Quando a gente cria o Laboratório Espaço Digital da Biblioteca da UAXA em 2021, é uma ação da UAXA. Quando a gente entrega computadores através da Progeste, é uma ação da UAXA. Quando a gente faz atendimento no DQV dos nossos estudantes, é uma ação da UAXA. Quando a gente, junto com os DEAs, pleiteia e consegue a operação de uma linha de ônibus aqui para a UAXA, é ação da UAXA. Quando a gente inclui coordenadores de curso dentro do CEP, inclui os coordenadores de curso da UAXA. Quando a gente implanta o PGD na universidade, é uma ação também para o AXA. Quando a gente consegue 10 milhões, depois da obra do cabo estar parada desde o final de 2018, abandonada em dezembro de 2018 e assinado o distrato do contrato em fevereiro de 2019, e mesmo com 3 anos e meio de crise, conseguimos esse ano 10 milhões para retomar as obras, licitação aberta, e conseguimos mais, somando aqui 113,2 milhões para o AXA. 113,2 milhões para o AXA. Então, gente, a gente precisa desconstruir algumas narrativas. Quando a gente consegue 7 novas vagas de professores, é uma ação para o AXA. No caso do professor, é importante a gente ressaltar. Nós mantivemos a recomposição dos 7 que saíram e botamos mais 7. Em 2019, a UAS perdeu 8 professores. E não houve recomposição. Aliás, não houve decisão da comunidade da UAXA, pelo menos que eu percebo, e esses professores deixaram a UAXA. Então, gente, por vezes, ações muito mais amplas são muito mais importantes que ações muito pontuais. Mas só se você considerar pontualmente conseguir retomar as obras da UAXA, do campus da Charneca, do campus definitivo. São ações, fora um conjunto de situações. Passar para a Vani. Agora tem uma questão que eu acho que é bastante pertinente e é um alerta. Como é que foram distribuídas essas 7 novas vagas? Houve um processo democrático, constituído a partir das demandas de cada curso. Como que foi feito isso? Acho que é importante a gente alertar, né, que ao entregar essas vagas, a direção é que tem a gestão, se é de fato compartilhada, para trabalhar com a comunidade e decidir. Só aproveitando o final, quando a gente assumiu, a gente deixou claro aos gestores de unidade e departamentos que a vaga que vai para aquele setor
é decidido internamente. E, inclusive, com a resolução 226 de 2022, a gente passou a exigir uma decisão do CTA, já que algumas vagas estavam passando direto sem decisão do CTA. Professora? A segunda pergunta, tratando ainda do tema política institucional estudantil, é a seguinte: precisamos saber sobre os subsídios de refeições, melhorias de transportes públicos, horários e equipamentos para as práticas esportivas e os atendimentos médicos e dentários. Quem vai iniciar? Vou reler aqui porque ficou um pouco confuso. Precisamos saber sobre os subsídios de refeições, melhorias de transportes públicos, horários, equipamentos para as práticas esportivas e os atendimentos médico e dentário. Quem vai iniciar agora respondendo da chapa 2? Vamos lá, vou começar de trás para frente, porque eu acho que refeições talvez seja o ponto mais importante e que eu gostaria de tocar de forma bastante efetiva. Questão de médico, odontólogo, fizemos em parceria, e eu agradecimento com o NAPS e com o DQV, uma ação de levar nossos alunos. Foi feita uma reserva num dia, saiu um transporte para esses alunos e alunas, eles foram atendidos, muito bem atendidos, e nós vamos ampliar para outras especialidades que temos no DQV. Lembrando que o DQV é um departamento de qualidade de vida e que, portanto, tem um espectro limitado de ação. Em relação a práticas esportivas, entregamos vários equipamentos aqui, professor Júnior da Proreitoria de Gestão Estudantil, material esportivo, para que fosse, obviamente que a gente precisa avançar no nosso sonho, que é construir a charneca, e que conseguimos agora 10 milhões para esse ano e 113 milhões. Só aí a gente vai ter todo um complexo esportivo próprio para fazer. Em relação ao ônibus, de forma muito democrática, discutindo com os DEAs, consegui uma audiência no Grande Recife, fomos ao Grande Recife, debatemos, parabéns aos meninos e meninas que foram lá, levaram uma proposta belíssima, nós convencemos ao Grande Recife e a linha foi alterada na sua trajetória, o que facilitou. Mas eu queria falar de refeições. Primeiro, a gente sabe que para que a gente resolva definitivamente esse problema, a gente tem que construir o restaurante universitário. O que fizemos agora na UAST, com 3 anos e meio, recebemos um prédio que estava no início, sem recursos, vocês lembram daqueles gráficos, com 50% do orçamento, finalizamos o prédio, compramos cozinha, compramos mobiliário, compramos ar-condicionado, exaustores, licitamos e o restaurante está funcionando.
mesma coisa acontecerá aqui no Cabo de Santo Agostinho, no campus definitivo da Charneca. Em diálogo com, que bom que essa proposta está surgindo, porque foi uma proposta que fizemos na última reunião com os DEAs aqui. De enquanto a gente não tiver o nosso restaurante universitário, que a gente pudesse propor alguma alternativa. E deixei bem explícito, vamos pensar na alimentação transportável, nas famosas quentinhas, e que a gente ia buscar recursos para subsidiar ao máximo. Eu já vi que disseram que era 8, pode ser 8, pode ser 5, pode ser 3. O que eu acho estranho é que anos se passaram, como diz a música, talvez 8 anos, e nunca foi feita uma proposta nem com 2, nem com 3, nem com 4, nem com 5 reais de quentinha. E mesmo com orçamento de 223 milhões, gente. Nós vamos fazer sim, enquanto buscamos os recursos e conseguimos para construir o campus definitivo da Charneca, nós vamos avançar agora com mais orçamento para que a gente possa ofertar essa refeição. Eu queria só que vocês refletissem. Agora, nós temos responsabilidade. Era muito bom a gente dizer, vamos fazer a 3,5. Por que não foi feito isso antes? Por 223 milhões. Mesmo com o corte de orçamento, nós vamos avançar. Se vai ser 8, 7, 6, vamos, de forma transparente e dialogada, construir essas alternativas. Mas o mais importante, nós vamos finalizar o campus definitivo da UACSA e nele terá o nosso restaurante universitário. Porque nós temos experiência para isso. A UAST, Serra Talhada, passou 17 anos sem RU. Em 3 anos e meio nós implementamos o RU. 3 anos e meio. Então a gente precisa ter tranquilidade, foco e com o governo, que agora eu tenho, que tem orçamento, a gente pode construir. E com muito diálogo. Porque gestão participativa é aquela em que toda a equipe participa e dialoga. E não é formar líderes ou não formar líderes. Porque formar líderes, por exemplo, tem um movimento chamado Renova BR que forma líderes com outros interesses. Então a gente precisa ter uma gestão participativa, coletiva, dialógica, efetiva e que resolva os problemas. Essas são as informações que eu posso colocar. Muito obrigado, principalmente por essa pergunta sobre refeições. Vamos passar agora para a Chapalho para responder a pergunta. Só lembrando, professor Marcelo, acho que você está esquecido que o restaurante começou ainda com a nossa gestão lá em 2019, né? Deixamos o restaurante quase pronto, e os equipamentos foram comprados com o e-mail do deputado Túlio Gadelha. Então, vamos deixar as coisas também bem claras, né? Para poder a gente não entrar aqui em contradição, né? Então, assim, os subsídios para as refeições, nós tivemos muitas reuniões aqui com os DEAs, nós trabalhamos com vocês recebi essa cartinha aqui, né? Hoje ela está atualizada, eu recebi antes, a gente já conversou bastante e a gente se compromete sim em subsidiar a refeição de vocês. A gente não pode construir um RU, logicamente essa estrutura não é nossa. A gente vai terminar a estrutura da Charneca sim. Esse é compromisso, a gente começou, a gente termina, porque a gente quer vocês lá, com todo o conforto, e outras unidades nós temos. Então, essa questão do subsídio para a refeição, a gente já assumiu esse compromisso com vocês anteriormente. Vocês vão ter sim esse subsídio, recebendo a alimentação de qualidade, como recebem os outros nossos RUs da sede da UAST. E vamos lá para a questão do atendimento médico. Bom, a questão das linhas de ônibus que traga vocês mais facilidades para cá, essa é uma questão realmente que tem que ser discutida com o Grande Recife. Vocês já tiveram uma parte dessa solicitação atendida e a gente, claro, vai discutir com o Grande Recife e junto com vocês vão lá dizer
que é melhor para vocês, como vocês chegariam aqui na unidade com mais facilidade, mais tranquilidade, porque é um compromisso assumir. E vamos para a questão do DQV, né, da assistência que vocês também apelam para a gente em relação nos documentos que vocês trazem para a gente. Como é que funciona o Departamento de Qualidade de Vida? O Departamento de Qualidade de Vida é um departamento, né, que ele atende, ele tem que dar conta de vários pontos. Ele atende uma política, né, de qualidade de vida e segurança do trabalho, ele tem um sistema integrado, né, também para dar conta. E eu acho que ele está inchado, né, ele dá conta de muita coisa e ele ainda tem que atender todos os servidores, todos os servidores. Ele atende assim, desde quando você morre, quando você nasce na universidade, está tudo lá dentro. Ele tem que fazer isso tem que dar conta e tem que dar conta também de assistir ao nosso corpo estudantil. Então é muita coisa para poder isso, para acontecer as coisas de maneira que possa atender a esse demanda de todo mundo. Pensando nisso, que isso já existe em outras universidades, o Departamento de Qualidade de Vida, o de Atenção à Saúde, eles passam a separar o atendimento do estudante. Hoje, o Departamento de Qualidade de Vida, ele trabalha, né, os CIAs e o PAS, então ele fica com os estudantes, né, e o CIAs e a política, né, de assistência à qualidade de vida, bom, enfim, assistência à saúde, né, e a segurança do trabalho. E a gente, na nossa proposta, a gente propõe criar, deixa eu ver aqui para dizer bem o nome direitinho, Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante e da Estudante. Eu acho que quando a gente tiver essa estrutura, vocês vão ter mais possibilidade de ser atendidos nas suas necessidades. Então, dentista, outros exames de rotina. Então, a gente tem isso aí também. Mas a atenção à saúde também passa por outras necessidades, né, que é o esporte, o lazer, um ambiente sadio para que vocês possam, claro, nesse conjunto, ter uma vida digna, uma vida com qualidade, né, um estadio com qualidade nas nossas unidades. Então é isso. Eu acho que quando a gente separar esse atendimento junto com o bojo maior da política, né, de qualidade de vida, da política de saúde e segurança do trabalho e também do sistema integrado de saúde mental, acho que a gente consegue trazer essa necessidade pode ser atendida dessa maneira. Obrigada. Obrigado, Chapão. Nós vamos agora para a terceira pergunta. Terceira e última pergunta sobre a temática política institucional e estudantil. A pergunta é a seguinte: quais podem ser as políticas e práticas para mitigar a retenção e possível evasão de alunos? Quem disse agora é a Chapa 1. Vou passar para a professora Socorro. Nós temos que compreender o fenômeno da evasão e da retenção como um fenômeno que atinge toda a educação em todo o planeta. Hoje,
Nós temos uma média de 30% de evasão em todas as instituições de ensino superior no mundo. Mas o Brasil, infelizmente, dados atuais do Censo da Educação, diz que temos 52% de evasão. Desses 52%, o maior número de evasão está nas instituições privadas, cabendo às instituições públicas 49% de evasão. Dados da nossa instituição hoje, diz que a evasão na UFRPE é de 30%. Evasão que já diminuiu bastante através de muitas ações, através de muito trabalho que fez com que a gente fosse mitigando aos poucos, porque em 2016 a evasão da UFRPE era uma das maiores do país. Era a segunda instituição com maior evasão em todos os tempos. Muitos trabalhos foram feitos, muitas parcerias e principalmente analisar os cursos, analisar as demandas e ter uma gestão baseada em evidências. Por isso que nós criamos o SABIA, que é um sistema através do Observatório de Dados da Evasão, que faz análise da retenção da evasão de todos os cursos, de todas as disciplinas e consegue dar para a gente essas evidências para que a gente possa planejar e promover ações direcionadas aos cursos. A evasão, boa parte dela é considerada evasão no nível maior da própria sociedade, através das instabilidades, das políticas educacionais, das políticas econômicas e sociais. Então isso atinge a população brasileira, principalmente a população de jovens, por não existir muitas políticas públicas para jovens. Mas a evasão também ela se dá no nível institucional e no nível do curso. No nível institucional a gente percebe que a prática de políticas de assistência estudantil, de política de acompanhamento pedagógico do estudante, funciona muito bem, muito eficazmente. E no curso é a questão da gente fazer toda a reorganização do projeto pedagógico, identificar onde estão as disciplinas de maior retenção, os períodos, ter projetos pedagógicos que sejam sistêmicos, que acabem com aquela questão de ciclo básico, de ciclo profissional e possa direcionar as ações diretamente para a formação do estudante. Nós sabemos que no primeiro ano de um curso, nós temos uma evasão já de 22%, que a gente chama de evasão SISU. Então, a gente tem que ter uma política direcionada para os estudantes ingressantes, que precisam se encantar com o curso, com a instituição, manter o interesse naquele curso de escolha, mas nós sabemos que a retenção maior se encontra lá no meio do curso, onde os estudantes ficam, na maioria da parte, presos e o curso fica inchado, Então já é outro tipo de ação que vai ajudar a mitigar a retenção e provavelmente a evasão. Sendo assim, nós construímos e foi aprovado recentemente a política de controle da retenção e da evasão, que ainda não foi instituída na UFRPE. Essa política tem muitas ações importantíssimas, trazendo para a nossa instituição a responsabilidade de trabalhar o fenômeno da retenção e da evasão, entendendo que isso vai muito além da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. A gente precisa de ações integradas de todos os setores da universidade para que a gente possa melhorar o que a gente já cresceu bastante. Temos hoje um índice de aprovação na UFRPE que é o maior dos últimos 8 anos. Isso graças a esse trabalho, das coordenações de curso, principalmente, o trabalho dos pedagogos, das pedagogas, psicólogos, psicólogas, dos docentes, dos próprios estudantes, tutores, monitores, de toda a comunidade que entende que a evasão ela nunca vai deixar de existir, mas enquanto instituição nós podemos ter muitas ações importantes para que ela possa ser mitigada, para que ela possa ser diminuída, e ela já diminuiu bastante, A UFRPE já teve 49% de evasão. Diminuir 1 ou 2 pontos de evasão é muito difícil, pontos percentuais. E chegar hoje nessa evasão que é considerada muito abaixo da média das instituições federais, que é de 49%, orgulha muito a nossa comunidade acadêmica e todo esse trabalho coletivo que foi feito. A melhor maneira de acabar com a evasão é acompanhando e assistindo o estudante. Obrigado.
explicado a chapa 1 e nós vamos passar agora para a chapa 2. Obrigado. Antes de só fazer um comentário, a professora Maria bem lembrou, foi uma emenda de Túlio Gadelha também, já na nossa gestão conseguida, e também um aporte de R$500 mil da nossa Progest. Mas vamos lá, em relação à pergunta sobre a evasão, primeiro agradecer a professora Socorro, porque não se diminui a evasão sozinho, é toda uma equipe. Então, se nos últimos 3 anos e meio, 3 anos que a professora inclusive fez parte da gestão como proreitora, esse mérito é a Proplan, que inclusive fez esse levantamento, desse questionamento da TSG, da evasão, etc. Isso é um processo que envolve todas as pessoas. A gente tem que parar de achar que uma pessoa ou outra faz uma ação desse porte de diminuição da evasão. São um conjunto de ações, um conjunto coletivo. E esse meu lugar de fala é muito tranquilo. Por quê? Porque hoje eu sou representante da Andifes, a comissão do MEC que trata de evasão. Pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da Andifes, eu fui escolhido e ter participado de discussões. O MEC deverá apresentar em breve uma grande política para tentar mitigar ao máximo os processos de evasão e de retenção. Dentre essas discussões, aí eu vou detalhando um pouco mais da minha resposta, o principal ponto, dito isso por todas as pessoas e instituições que estão participando dessa comissão, tem a ver com permanência, gente. Permanência. Permanência hoje é o maior gargalo que impacta na evasão dos nossos estudantes. Por isso, que assim que que o novo governo assumiu, eu fui diretamente ao ministro Camilo Santana e depois à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, para pedir os esforços para que se alterasse o decreto do penais. Primeiro transformasse em lei, que foi transformado agora em lei, aprovado na Câmara, que vai para o Senado. E qual era o pedido para que a gente pudesse ampliar? Primeiro, que a gente acabasse com a parte do artigo que fala que o penais é voltado para aluno de graduação presencial. A minha proposta é que o penais seja um novo decreto, ou seja, como queremos, uma nova lei, considerasse alunos da instituição. E aí eu contemplo graduação presencial, graduação à distância, ensino técnico, pós-graduação. Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa, e permanência se faz com recurso. Então a gente precisa pleitear no nosso governo um aumento desses recursos. Então o primeiro ponto e aí só um dado, esquecendo, a TSG e a evasão do aluno assistido por nossa Progest é bastante menor a evasão do que um aluno que não recebe assistência estudantil, seja através das bolsas, dos auxílios. Obviamente, como disse na primeira reunião, inclusive está gravada, que não é um problema de uma variável, é um problema multivariado. Permanência é o parâmetro mais importante. Entretanto, eu tenho projetos pedagógicos dos cursos. Quanto mais contemporâneo, e aí muito cuidado, porque existem alguns movimentos que defendem atrelar o projeto pedagógico de um curso ao mercado de trabalho. Eu prefiro que a gente atenda ao mundo do trabalho contemporâneo, porque o mundo do trabalho contemporâneo é muito mais abrangente. É óbvio que um curso que não atenda mais às necessidades desses nossos jovens vai gerar uma possibilidade de evasão muito maior. Então, além da permanência, a reformatação, a rediscussão desse processo, desses projetos pedagógicos dos nossos cursos. Mas essa discussão não pode ser feita de cima para baixo. Essa discussão precisa ser feita da base para cima. E a base não é dos professores para a gestão, é a partir dos alunos. A gente precisa escutar quem está demandando esses cursos, que tipo de demanda está sendo necessária. Então, assistência, permanência, revisitação dos nossos projetos pedagógicos e diálogo, construção coletiva.
Assim a gente vai mitigar o processo de evasão e de retenção. Muito obrigado. Nós vamos fazer agora um intervalo de 5 minutos e na sequência a gente volta com as perguntas relacionadas a ensino, pesquisa e extensão. Em 5 minutos, pessoal.